Obrigada, Clay. Perdão, Tudo Clay. bem. Bom, é um prazer muito grande para mim estar aqui hoje, em nome da Anvisa, em nome da diretora Meiros Freitas, com quem eu trabalho, do diretor-presidente Antônio Barras Torres, trazer um pouquinho da nossa experiência relacionada à inovação. A inovação, ela sempre esteve na pauta do dia da agência, mas mais recentemente, nos últimos anos, talvez impulsionado também pela pandemia e pelo próprio movimento, pelo próprio momento que o país vive, no intuito de promoção do desenvolvimento, de melhora do acesso à saúde da população, de aumento da resiliência do setor saúde para o enfrentamento de crises. Dentro desse contexto, a Anvisa ela tem se apropriado ainda mais dessa oportunidade de discutir e fomentar a inovação do ponto de vista regulatório. Então, eu sei que aqui não é novidade para nenhum a importância da inovação para o desenvolvimento de um país, mas para a saúde, ela representa ainda mais, ela representa a esperança. Nas falas do diretor-geral da OMS, do Dr. Tedros Adhanom, ele diz que a inovação radical em medicamento é essencial para enfrentar os desafios de saúde pública global, mas é a única maneira de tratar doenças que são atualmente incuráveis, reduzir os efeitos colaterais dos tratamentos existentes e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E isso, para a saúde, tem um apelo enorme. A gente sabe que todo desenvolvimento é importante, mas a inovação é que, de fato, consegue lidar com problemas complexos. A inovação é que traz a cura para aquelas doenças que são incuráveis. Então, do ponto de vista regulatório, a Anvisa ela entende que ela tem um papel e ela está se preparando para atuar como uma catalisadora desse processo de inovação radical no país. Aqui eu trago somente para contexto o Índice Global de Inovação. Ele não traz somente a questão farmacêutica, mas ele é um índice importante em termos de onde estamos, onde o país está em termos de inovação no mundo. Aqui do lado tem um ranking de 2020 para 2024. Esse gráfico aqui, ele não está atualizado, ele é de 2023, mas aqui na tabelinha do lado ele já está atualizado. E a gente observa que o país ele tem desenvolvido, tem crescido paulatinamente, tem melhorado a sua posição no ranking de inovação. Não se refere, como eu disse, exclusivamente a medicamentos, à saúde, é inovação global, mas ele reflete um pouco a realidade brasileira em termos de inovação radical. Chama aqui a atenção, essa é uma tabela da OMS, em termos de pesquisa clínica, já trazendo um pouco qual é a posição do país em termos de desenvolvimento de pesquisa clínica, que, querendo ou não, é o grande suporte para a inovação radical. Então, a gente está na posição 17ª, é uma série histórica, né? Não é de um ano específico, desde que a OMS começou a fazer essa publicação, e esse gráfico é de 2022, se eu não me engano, também não consegui atualizar para a reunião de hoje. Mas mostra que ainda há uma grande oportunidade do país investir mais no fomento à inovação. E aí, melhorando o ambiente de pesquisa clínica, melhorando os tempos de pesquisa clínica, entendendo que a pesquisa clínica tanto é a base para a inovação, mas também é a primeira porta de acesso para a população brasileira a começar a ter acesso, então, a esses desenvolvimentos inovadores, a medicamentos que potencialmente trazem a possibilidade de cura. E aí a gente está falando aqui de um ecossistema de inovação. Como eu disse, a Anvisa ela se enxerga parte responsável desse ecossistema, obviamente não atua em todo ele, mas ela tem ações muito importantes, no nosso entendimento, para fomentar essa inovação. Então, por meio de regulamentações inteligentes, flexíveis, adaptáveis, por meio de programas de aprovação acelerado, que é justamente a vontade de favorecer o acesso, garantir que a população tenha acesso mais rápido àquele medicamento de que ela necessita, e entre outras iniciativas de acesso a financiamento, acesso a incentivos fiscais, questões que não fazem parte da discussão do dia da Anvisa, né, mas que são igualmente importantes dentro de uma série de outras iniciativas. E aí, comento um pouco do que a Anvisa tem entendido que precisa melhorar esse papel. Eu sei que a gente reconhece que a agência ela tem uma importância fundamental em termos de acesso, de saúde, de fomento no país. A pandemia ela reforçou, inclusive expandiu esse conhecimento para a grande população da importância que é ter um sistema regulador forte, ágil e que responde à medida da necessidade. Mas a agência ela ainda enfrenta dificuldades importantes em termos de tempo, em termos de recursos humanos, para dar a velocidade e a atração que o ecossistema de inovação precisa. Então, além de todo o aparato que a Anvisa regularmente já faz para inovação, para desenvolvimento de medicamentos que não têm inovação radical, apesar de tudo isso, a Anvisa ainda entende que é
preciso atuar em uma série de outras frentes. E aqui eu cito muito especificamente aconselhamento técnico-científico para desenvolvimentos muito iniciais, para quando aquelas inovações que surgem ainda, que estão em desenvolvimento nas universidades, nas startups, a Anvisa entende que é muito importante que o regulatório se aproxime muito dessa etapa de desenvolvimento, para que ideias brilhantes, para que tecnologias muito inicialmente em desenvolvimento não se percam no processo, justamente pela dificuldade de navegar no cenário regulatório. Porque um produto, ele não existe, como o Renato até falou do Interpharma, ele não existe só no momento que a ideia aconteceu, que ela se provou nas fases iniciais lá, como promissora para tratamento de condições de saúde importantes, mas ela precisa cumprir todo o ciclo. Ela precisa se desenvolver, ela precisa ser desenvolvida dentro das boas práticas laboratoriais, boas práticas de fabricação, boas práticas clínicas, precisa atender ao marco regulatório para que, fase a fase, ela vá se estruturando, se mostre viável, seja desenvolvida em larga escala, possa ser apresentada para aprovação pela agência reguladora, possa ter seu preço definido pela CEMED e possa, no final, vir a ser incorporado pelo sistema de saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Conitec. Enfim, é uma jornada. E a gente entende que a atuação regulatória, desde o início, desde esse nascedouro, ele é essencial para que boas ideias, né, produtos que eventualmente possam vir a salvar vidas, não se percam nesse caminho, por falta de adesão, por falta de saber navegar esse mundo regulatório. Então, a Anvisa tem identificado essa como uma falha e tem bolado estratégias para favorecer essa construção desse conhecimento numa lacuna hoje existente no nosso país. E aqui eu tomo a liberdade de citar uma experiência que, para mim, ela é muito rica. A experiência europeia, esse slide aqui reflete a experiência europeia do escritório para pequenas e médias empresas, para apoio a pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas na Europa são empresas que faturam anualmente 50 milhões de euros. Então, é um conceito diferente do que diferentes órgãos aqui no Brasil aplicam. Mas, ainda assim, é algo absolutamente importante a estratégia que a União Europeia, no meu entendimento, adotou, acolhendo esse desenvolvimento e fomentando esse desenvolvimento do ponto de vista regulatório. Então, antes da EMA implementar esse escritório, que é um escritório que realmente acolhe essas pequenas e médias empresas, dando orientação, aconselhamento técnico-científico e facilitando uma série de outras questões, pagamento de taxa, as taxas lá para esse grupo só são pagas no final do processo, se o processo for aprovado. Tem uma série de flexibilizações que realmente tentam empoderar essas iniciativas de desenvolvimento. Mas, para mim, esse dado de que a taxa de sucesso dos pedidos de registro de medicamentos mais do que dobrou com a implementação dessa estratégia na União Europeia, passando de 40% para 89%, para mim mostra que não significa que aqueles 60% dos medicamentos que não eram aprovados antes desse apoio regulatório, não é que eles fossem ruins, não é que eles não fossem eficazes, não fossem seguros, não tivessem qualidade, mas que provavelmente grande parte deles não souberam navegar no cenário regulatório, não conseguiram se estruturar de modo suficientemente robusto para atender o regramento nacional e ter, então, a sua aprovação finalizada. E aí, depois desse estabelecimento, então, a felicidade que a União Europeia teve de observar que cresceu de 40% para 89% a aprovação de pequenas e médias empresas dentro dessa jurisdição, né? E é inspirado nessa iniciativa que a Anvisa tem se desafiado, de dentro das limitações que a agência tem, o que mais podemos fazer para favorecer esse empoderamento, né? Esse compartilhamento de experiências, de conhecimento, mas também de criar a estrutura necessária para que as grandes inovações que estão acontecendo no Brasil, não é algo que ainda precisa ser fomentado. A academia ela está muito ativa nesse desenvolvimento, nessa proposição, mas o que a gente consegue fazer para garantir que esse nascedouro ele tenha sucesso ao longo da sua jornada? Então, hoje, como a Anvisa apoia a inovação radical? A Anvisa ela já tem algumas práticas comuns a grande parte das autoridades reguladoras em termos de priorização de análise. Então, quando chega um medicamento novo que tem um potencial de atender uma necessidade médica ainda não atendida, ele é priorizado, ele passa na frente dos fluxos ordinários. Isso já é praxe. Já tem anos que a Anvisa faz isso. Também existem programas de avaliação acelerada para doenças raras, para necessidades médicas não atendidas, como eu disse. A Anvisa ela acabou de aprovar o seu sandbox regulatório, que ainda para medicamento não houve nenhum candidato que justificasse entrar nesse arcabouço, que é testar na vida real uma inovação que ainda não teve seu ciclo de regulação completo, mas para um pouco testar isso e verificar a melhor forma de regulamentar uma inovação, favorecendo a sua entrada no mercado. Isso é algo que já está posto.
A Anvisa ela também atende agendamento de reuniões para sanar dúvidas específicas, numa capacidade limitada. Como eu disse, talvez de uma forma embrionária, é um pouquinho do que a EMA, a Agência Europeia, já faz em termos de orientação e aconselhamento. Lá o programa é robusto, estruturado, conta com uma equipe sólida e experimentada nessa prática. A Anvisa ela atende de acordo com a sua capacidade. Então, aquelas empresas, e aí tem que ser empresas que necessitem de alguma orientação, podem solicitar o agendamento de uma reunião que, na medida da capacidade, vai ser atendida. Mas ainda é muito limitada essa capacidade, como eu disse. E mais recentemente, a Anvisa lançou editais de chamamento para entender um pouco como funciona essa inovação radical no país. O país, na área farmacêutica, não tem uma longa tradição de inovação radical, tanto é que nos últimos anos a gente teve 3 produtos de desenvolvimento nacional concluídos, né? Quando eu falo que não tem uma longa tradição de inovação radical, é da inovação que chega a virar produto, e não só da pesquisa e desenvolvimento que acontece na universidade, porque essa sim, o Brasil está entre os 10 maiores países que publicam, né, em termos de pesquisas científicas. O que a gente entende? Que a gente precisava estar um pouco mais próximo desse desenvolvimento. Então, a Anvisa ela lançou, em 2022, um edital de chamamento para produtos de terapias avançadas. Então, sabendo que vários movimentos de desenvolvimento e inovação estavam acontecendo no país, a Anvisa entendeu pertinente chamar para conhecer esses projetos numa fase que esses projetos ainda não acessariam o marco regulatório, não acessariam a Anvisa tradicionalmente. Estariam ainda nas bancadas, nas suas diferentes etapas de desenvolvimento, antes de estar prontos para serem avaliados pela agência. Então, chamou para conhecer esses projetos e 2 deles estavam numa etapa de desenvolvimento um pouco mais avançada. E a Anvisa entendeu pertinente para dar suporte a esse processo, que era de acordo com a capacidade da agência. A gente gostaria de dar suporte a todo e qualquer processo de desenvolvimento, mas nesse momento, com a força de trabalho disponível, acompanhou 2 desses processos, que são os processos da Fiocruz e do Butantan de desenvolvimento em território nacional de produtos de terapias avançadas promissores. Esse é um processo que ainda segue. O nosso relato dessas 2 instituições foi que esse apoio tem sido fundamental em termos de acelerar o processo de desenvolvimento, mas mais do que isso, ou tão importante quanto isso, diminuir os custos relacionados. Por ter a segurança, a certeza de saber por onde caminhar nesse processo de desenvolvimento, foi possível a essas instituições fazer escolhas mais acertadas naqueles investimentos, nas pesquisas que seriam importantes serem desenvolvidas para suportar as provas necessárias para que esses produtos venham a ser avaliados e aprovados, se tudo atender todos os procedimentos, né, todos os requisitos, e possam vir a entrar no mercado. Também foi feita pela terceira diretoria, do diretor Daniel, o lançamento do edital de chamamento para dispositivos médicos. Então, foram 10 processos, 10 projetos que foram selecionados para receberem acompanhamento da agência também, para garantir que navegue mais tranquilamente nesse mundo regulatório e conclua seu processo de desenvolvimento de uma forma mais célere. E, por último, lançado neste ano, o edital para inovação radical. Então, ele é voltado especificamente para startups brasileiras, para que a Anvisa acompanhe o desenvolvimento de um medicamento fitoterápico, um medicamento sintético novo e um produto biológico. E aí, voltado especialmente para a startup, porque um dado que para a gente chamou muita atenção é que a grande inovação radical, ela acontece muito em diversos lugares, mas principalmente nesse ambiente. E também um dado que foi apresentado para a agência que foi bastante marcante, que 63% do faturamento das multinacionais, das grandes empresas que inovam, ele vem de projetos de startups. Nem toda a inovação radical é desenvolvida na bancada da própria indústria farmacêutica inovadora, mas a grande maioria das vezes ela incorpora inovações de startups ou de outras iniciativas que se mostraram viáveis e hoje fazem parte do seu portfólio. Então, a Anvisa está nesse processo, é um processo que começou este ano e está avançando positivamente. Comento que o esforço que a Anvisa vem fazendo há muitos anos, a Anvisa é uma agência jovem, tem 25 anos, mas talvez nos últimos 15 anos a Anvisa tomou a decisão de mais diretamente traçar o caminho de buscar a convergência regulatória e a harmonização internacional. Então, a Anvisa não só observa os guias que são lançados, mas a agência optou por ser membro de cada uma dessas iniciativas internacionais para que o regramento aplicado a medicamentos, a dispositivos médicos, a Anvisa possa contribuir com a realidade nacional, com a nossa experiência, de modo que quando os guias e normas sejam aprovadas, elas já guardem uma familiaridade maior com a realidade nacional e que possam também incorporar essa realidade. É uma forma de nos vermos refletidos nos grandes guias e, eventualmente, facilitar uma exportação quando as empresas nacionais entenderem relevantes para outros mercados, porque já contarão com o atendimento ao mesmo marco regulatório.
Os desafios, já encaminhando aqui para o final. A agência, eu peço desculpas para quem já ouviu essa fala, isso tem sido corrente nos diretores da Anvisa quando tem a oportunidade de falar em público. A agência ela vem perdendo força de trabalho importante nos últimos anos. Então, comparado a 2017, a Anvisa já perdeu 30% da sua força de trabalho. Isso significa que alguns medicamentos já desenvolvidos estão aguardando a nossa avaliação e pode chegar até 2 anos. Então, o medicamento que já passou por todo o seu ciclo de desenvolvimento está pronto, já se mostrou seguro, com qualidade e eficaz, podendo atender a necessidades médicas não atendidas, às vezes precisam aguardar até 2 anos. Isso é um dado que incomoda muito a agência, e a agência entende que no seu papel de promoção do acesso é uma necessidade de atuação premente. Só em termos de comparação, o número de funcionários que diferentes países têm por 1 milhão de habitantes, a Anvisa tem 7, quando comparado com a Argentina, que tem 24, com a Colômbia, que tem 36, com o Chile, que tem 45. É só para mostrar que a agência, de fato, se beneficiaria muito de uma maior de uma recomposição da sua força de trabalho para atuar em projetos tão importantes como esse. Por fim, também é uma oportunidade importante de o país discutir suas taxas relacionadas a ações que a Anvisa faz, que a Anvisa toma, né? Ações que a Anvisa pode tomar para fomentar a inovação. Uma série de ações que a Anvisa gostaria de tomar, como esse aconselhamento científico regulatório, não tem previsão em lei para que a Anvisa faça isso como taxa, como fato gerador. Enquanto os países que têm muita tradição em fomento à inovação têm taxas muito específicas para cada aconselhamento e orientação, a Anvisa não tem essa taxa. Não significa que a Anvisa não possa fazer, mas significa que caso a Anvisa dedique parte da sua força de trabalho para fazer, vai ser sem custo. Porque a nossa lei não permite que a gente faça isso. E quando a gente compara as taxas atualmente empregadas no Brasil, elas são muito menores comparadas com mercados muito mais inovadores. Então, se a gente compara com os Estados Unidos para um medicamento novo, é 108 vezes menor a taxa brasileira. Se a gente compara com a União Europeia, é 12 vezes menor, quase 13. Com a Austrália, quase 6. Com o Canadá, quase 12 vezes menor. Então, são questões que a gente precisa equalizar também para que o Estado consiga empoderar a agência para que possa também se melhor estruturar para fazer certas atividades de apoio à inovação radical. Eu já falei aqui um pouquinho sobre a questão do que a Anvisa faz e planeja implementar para apoio à inovação radical. Tem alguns programas em desenvolvimento. Então, tem o programa de orientação e acompanhamento, como eu disse, que está em processo de gestação, a criação de um centro de ciência regulatória, que a gente tem discutido isso com a Fiocruz, para apoiar diferentes iniciativas, considerando que os braços da agência não são tão longos quanto gostaria que fosse, e também um programa para a criação de competências no Brasil para desenvolvimento de pesquisa clínica, atendendo às boas práticas clínicas, num esforço de melhorar o ambiente regulatório, no ambiente de pesquisa clínica para a inovação. Desculpa, corri aqui para ficar no tempo, devo ter roubado um tempinho aí de um colega, mas peço desculpas. Obrigada.